Muito obrigada aos participantes desse painel. E se você quiser ficar sempre informado sobre as tendências e tudo o que acontece no universo das relações de consumo, eu te convido a acessar diariamente o portal Consumidor Moderno. Vamos agora abrir espaço aqui para falar do site consumidor.gov, que nos últimos anos ganhou milhares de novos consumidores e empresas. No entanto, o fato é que os números de adeptos ainda são tímidos perto do imenso número de consumidores. Nesse painel, Cláudia Francisca Silvano, chefe de departamento do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor Procon Paraná, Enilson Camolese, diretor de Relações Institucionais da Vivo, Ricardo Catanante, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, Juliana Pereira, presidente do IPS Consumo, e Daniele Cardoso, coordenadora-geral da Senacom. Todos vão discutir ideias e soluções sobre o que realmente falta para a plataforma cair nas graças do consumidor. Você acompanha agora o painel O Futuro do Consumidor.gov, como conquistar a preferência do consumidor. Bem, olá pessoal, bem-vindos a mais um painel. Nós vamos tratar nesse momento sobre o futuro do consumidor.gov, como conquistar a preferência do consumidor. Quero aqui dar um alô para os participantes desse painel. O Ricardo Catanante, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Juliana Pereira, presidente do IPS Consumo, Enilson Camolese, diretor de Relações Institucionais da Vivo, e também a Daniele Correia, coordenadora geral da Senacom, e trata, claro, do consumidor.gov e do Sindec. O primeiro questionamento que eu quero fazer para vocês, vou começar com a Juliana, nada mais justo, porque pelas mãos dela o consumidor.gov chegou ao consumidor brasileiro, né? E eu vou fazer um questionamento seguinte: após quase 7 anos de existência do consumidor.gov, o consumidor.gov chegou às nossas mãos em 2014, qual a avaliação de vocês em relação ao uso da plataforma pelo consumidor brasileiro? E aí eu dou alguns dados para vocês. Nós temos no consumidor.gov aproximadamente 4 milhões e 300 mil registros, o que é um número bem menor, por exemplo, do que os PROCONs fazem, né, por ano. E temos 1.076 empresas cadastradas. Então, começamos. Juliana, qual a avaliação que você faz sobre a utilização da plataforma consumidor.gov pelo consumidor brasileiro? Bem, primeiramente, é um prazer muito grande estar nesse painel com gente tão competente, tão querida, né, que alguns eu não via há algum tempo. Então, é um grande prazer, a Consumidor Moderno sempre proporciona isso para a gente, né? A gente está em contato com pessoas que a gente respeita e admira. Claudinha, me permita, eu acho que não tem uma única resposta para essa questão, tá? Eu penso em que pese o consumidor.gov, ele já é uma presença muito viva na vida de uma parte brasileira, uma parte grande de alguns brasileiros, né? Eu mesmo, né, nos nossos contatos que a gente tem diariamente, as pessoas falam, olha, nossa, eu já aderi à plataforma, né? Pessoas conhecidas e tal, e por onde a gente passa. Mas eu acho que ele precisa ser mais divulgado, tá? Mas assim, não é uma divulgação, e aí a Daniele Cardoso está aqui, vai falar também. Eu não acho que seja uma divulgação de tipo, venha para cá, promoção hoje, né? Como se faz campanhas publicitárias. Mas eu acho que é um tipo de divulgação mais sofisticada, sabe? Então, eu estou vendo aqui, né, o meu querido amigo Catanã, de longa data, divulgação feita o que a ANAC faz, né? A ANAC, eu vou dar esse exemplo, a ANAC assumiu o consumidor.gov como como deles, que eu acho que o consumidor.gov, quando foi criado, né, Daniele? Nós estávamos juntas lá naquela altura, era uma plataforma pública que
todos deveriam acolher. Ela não é uma plataforma da Senacom, ela não é uma plataforma do Ministério da Justiça, ela é uma plataforma do consumidor brasileiro e da sociedade brasileira. Então, quando um órgão regulador assume para valer, estabelece metas, estabelece padrões, estabelece uma série de indicadores para os seus regulados, é uma forma grande de estimular os seus regulados a trabalhar fortemente, não só com uma adesão ao consumidor.gov, mas com uma adesão e com resultados, com estímulos, né? A gente estava aqui no Esquenta, né, um pouquinho antes, e Daniele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Não dá para a gente tratar todos de forma igual, né? Então, a primeira divulgação, o primeiro aumento de divulgação, Cláudio, que eu acho é o Estado brasileiro assumir o consumidor.gov. E o Estado brasileiro, leia-se, órgãos e agências reguladoras. Né? Estou vendo aqui também nesse painel, de uma maneira bastante importante, né, um representante do setor econômico, que é a empresa Vivo, né, que foi uma, vamos dizer assim, uma parceira no primeiro momento, me lembro, naquela época ainda era o Valente que estava, né, na presidência, depois o Amos e tal, todos se engajaram muito naquele momento. Agora, a minha pergunta é, quais são hoje os movimentos que as empresas que acreditam que a conciliação com consumidores é possível estão fazendo? Então, eu acho que precisa também uma divulgação estimulativa por parte e aí, das autoridades públicas, que é tratar claramente diferente os diferentes. Começar a criar modelos de divulgação de quem se comporta. Eu sei que as empresas de telecom têm um dos maiores índices de solução no consumidor.gov, mas eu sei porque eu pesquiso, eu sei porque eu me interesso. Será que o consumidor brasileiro sabe disso? Será que não era uma coisa da Conexis ou de qualquer outro segmento, Nilson? Fazer uma divulgação, olha, nós estamos lá, nós estamos e respondemos. Por quê? Porque nós queremos cada dia mais a solução. Às vezes a gente faz tantos seminários, debates sobre não judicialização e a gente perde essas oportunidades. A gente perde a oportunidade de uma forma bem grande, os PROCONs, a Senacom, a Defensoria, os órgãos de defesa do consumidor, dar destaque a quem tem boas práticas no atendimento ao consumidor. A quem resolve. E como é que boas práticas se materializam? Com indicadores, com respostas e performance mais, vamos dizer assim, engajadoras dos consumidores. Não respostas protocolares ou meramente, né, aquela coisa bem... Nós somos advogados, eu sou advogado, você também, né, Cláudio, que fala assim, por mera liberalidade. Então, respostas que dizem o seguinte, olha, nós erramos aqui e estamos corrigindo o erro. Desculpe aí, vamos seguir. Nós precisamos entender que essa divulgação, esse apelo que a gente precisa dar para o consumidor.gov, os estudos, a academia, as universidades precisam assumir o consumidor.gov, meu Deus do céu. É uma plataforma pública, civilizatória. Foi um case internacional, continua sendo um case. E a gente fica vendo pessoas atrás de sites privados, depois ficam reclamando do volume de ações judiciais, reclamando do gasto que tem para responder 10 mil plataformas. Gente, essa é pública, essa é monitorada, essa é respeitada pelo judiciário, essa já foi acolhida por vários órgãos reguladores. Então, quando eu falo de divulgação, Claudinha, eu falo de divulgação para a população, obviamente, mas hoje a gente precisa, né, tá na moda falar de inbound, de marketing, uma série de novidades de engagement, né, de consumidores. Como é que a gente faz isso? Dando valor para ele do ponto de vista de solução. Então, órgãos reguladores, associação de empresas, órgãos públicos, né? A gente precisa, de alguma forma, ter essa agenda como uma agenda prioritária, até mesmo para a gente parar de reclamar de judicialização, né? Parar de reclamar de uma série de sites privados. O que nós estamos fazendo com esse patrimônio público que foi construído de uma maneira republicana pela Autoridade de Defesa do Consumidor e pelas empresas no Brasil?
Acho que isso tem que ser dito com todas as letras. O consumidor.gov é uma das melhores exemplos de boas práticas brasileira, porque ela foi construída entre o setor público e as empresas, né? Quer dizer, é possível fazer isso, né? A gente consegue fazer. E agora a gente tem que sofisticar cada dia mais essa plataforma, porque senão ela vai morrer, concorda? Se ela não tiver é igual as nossas páginas nas redes sociais, os nossos sites, todas as políticas, elas precisam ser mantidas e elas precisam ser engajadoras, tá? Acho que era isso a minha contribuição nesse momento, Claudinha. Maravilha, Ju. Eu vou passar, sempre bom te ouvir. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, diga lá, Ricardo, qual é a sua avaliação, né, nesses 7 anos aí de existência do consumidor.gov, sobre o uso da plataforma pelo consumidor brasileiro? Tudo bem, Cláudia? Olá, Juliana, Daniele, Nilson. Um prazer estar aqui falando desse tema e, apesar de todos os desafios que a gente ainda tem por enfrentar, eu estive diretamente desde o nascedouro, né, Juliana? A gente conversou bastante sobre o consumidor.gov e o engajamento que a indústria e que a agência fez. Então, ali no começo, a gente tinha muita incerteza, mas tinha uns pontos que apontavam para o sucesso. E eu julgo que a gente tem, de fato, um caso de sucesso, que é o fato da plataforma ser pública, né? É um bem público, né? Como colocou a Juliana, é gratuita, é transparente. Então, nós tínhamos ali, a nossa proposta era sair de uma sistemática, né, em que a agência recebia as reclamações individualizadas, fazia o tratamento, fazia ações fiscalizatórias e punitivas, e a nossa, vou colocar como aposta, mas não foi mais do que isso, foi um caso muito bem construído, né? Foi justamente por conta desses predicados, de se tratar de uma plataforma transparente, em que todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor poderia consultar, poderia fazer esse monitoramento, que a agência passou a fazer, e nós ali construímos, né? A Daniele teve aí no nascedor disso, e nos ajudou muito, tem nos ajudado sempre. Então, nós fizemos essa grande mudança, né? Nós colocamos, direcionamos todos os consumidores com seus conflitos de consumo para o consumidor.gov, e a partir dali a agência faz um monitoramento que orienta as suas ações de fiscalização, e a partir daí a gente consegue identificar quais são os principais problemas e atacar onde eles acontecem, né? Então a gente sai um pouco daquele varejo em que é muito difícil a gente identificar quais são as principais causas que de fato estão levando aos conflitos de consumo, e a gente passa a ser mais assertivo. Isso numa linha até que a agência tem preconizado agora mais e mais, de uma atuação, uma regulação mais responsiva, né, que atenda a essa dinâmica do setor. Mas, em primeiro ponto, então, eu julgo que, de fato, nós temos um caso de sucesso, né? A agência foi a primeira agência reguladora, como bem lembrou a Juliana, né, a aderir ao consumidor.gov, em 2016 ainda, né, em dezembro de 2016, através de um acordo de cooperação técnica firmada com a Senacom, até o final de 2018, né, as companhias aéreas que transportavam mais de 90% dos passageiros transportados, né, no país, ou seja, 90% dos contratos de transporte aéreo celebrados no país, já naquela data poderiam ser levados para o consumidor.gov. E em 2019, então, né, fizemos toda essa mudança e canalizamos de forma que todas as companhias aéreas teriam que estar ali. Não são só 4 ou 5, né, são mais de 50. Às vezes os consumidores não sabem, mas tem empresas estrangeiras que têm um voo semanal aqui para o país, então todas elas, a Daniele bem lembrou, Itapemirim, que mal começou a operar, já ingressou no consumidor.gov. Então, são mais de 120 milhões de contratos firmados por ano, e agora esses consumidores têm a plataforma para poder recorrer, né? Eu queria ressaltar 2 pontos aqui que me parecem que indicam o sucesso da plataforma, que os prestadores de serviço, a agência ela faz esse monitoramento, faz a leitura ali e classifica, né, as empresas aéreas, o ranking do consumidor.gov, e divulga um boletim que é trimestral. E foi interessantíssimo o movimento que nós passamos a observar. Com a mera divulgação desses dados, já houve um movimento concorrencial. Na primeira reunião que nós fizemos com os CEOs das empresas, os presidentes das empresas foram convocados pela agência,
e houve, então, a apresentação já daquilo que seria do primeiro boletim. E houve alguma surpresa ali para algumas empresas que não sabiam que estavam sendo monitoradas, que aquilo viria a público, e nós ouvimos de CEOs de empresas dizendo, olha, no próximo boletim eu vou estar em primeiro lugar. E, de fato, isso aconteceu. Então, já houve um movimento concorrencial por uma busca de um melhor atendimento ao consumidor na plataforma, pelo mero fato da agência passar a ranquear o atendimento, tempo de resposta, satisfação do consumidor. Então, para isso já para a gente já foi fantástico, né? Uma ação regulatória em que a gente passou a ter um estímulo de um melhor atendimento aos consumidores pela plataforma. Então, em 2019, nós tivemos aí cerca de 45 mil, né, reclamações no consumidor.gov, e o que já suplantou, viu, Cláudia, no transporte aéreo, não sei se a gente pode comemorar isso, né, mas fato é que nós já temos um volume maior, o que é levado à apreciação mesmo do SINDEC, né, dos PROCONs, na plataforma do consumidor.gov. Né, nós temos, enfim, diversos desafios, né, em tornar essa plataforma mais conhecida, mas na nossa avaliação, né, com relação a tempos de resposta, índice de satisfação, nós julgamos que ela tem sido bem utilizada pelos consumidores em geral, e é claro, né, temos aí alguns pontos de melhoria que a gente pode discutir mais adiante. Maravilha, Ricardo. Interessante essa questão aí do boletim e a mudança de comportamento, né, que gerou as empresas. Isso é super, essa competitividade positiva, acho que é muito, muito interessante para o consumidor. Enilson, vamos lá, Enilson. Qual a sua percepção em relação ao uso da plataforma pelo consumidor brasileiro? Bom, primeiro, agradecer ao Grupo Padrão, a Era do Diálogo, um importante evento que todo ano se realiza, e trazer essa pauta consumerista para a gente é de extrema relevância, não só para a gente, acho que para toda a sociedade. É um prazer estar aqui com todos e todas, e ver a Juliana aqui, a idealizadora, junto com a Daniele, dessa importante plataforma de mediação entre as partes, né? Agradecer também a Cláudia e o Ricardo aqui. A Vivo aderiu desde o primeiro momento à plataforma consumidor.gov. Sempre acreditou muito. Uma empresa que se propõe a ser um hub digital, acho que tem que cada vez mais incentivar esse andar digital da sociedade, né? É lógico que nós estamos falando aqui que foi uma plataforma disruptiva. A gente tem que analisar sobre essa ótica. Foi bastante inovadora, por você não ter intermediação humana, digamos assim, você usar essas partes e depois as partes se ajustam, né? Sem o uso de um terceiro, né, do Estado, para fazer isso. Então, como toda ruptura cultural, você tem um tempo de adaptação, né? Eu acho que esse tempo está sendo contado em anos. Aí, eu acho que hoje, quando a gente olha a plataforma hoje e olha lá atrás, né, a gente vê uma evolução natural. Só para a gente ter uma ideia, no caso da Vivo, de 2019 para cá, nós crescemos quase 30%, né, de acessibilidade dessa plataforma. Em torno de 27% foi o crescimento que houve. Isso ocorre, Cláudia, por conta da divulgação que a gente dá à plataforma. Os nossos canais divulgam a plataforma, a gente divulga a plataforma dentro dos nossos conselhos de usuários. Mas não só por isso. Eu acho que a sociedade cada vez acredita mais na plataforma também, né? E os índices de resolução são altíssimos. Isso mostra que a sociedade não procura reclamar, que aquela indústria da reclamação, da volumetria da reclamação, ela pede cada vez mais para os dados de resolução. É isso que a população quer. A população, o usuário, o cidadão, ele quer ver sua questão resolvida. E hoje nós estamos entregando em torno de 93% de resolução. Para ter uma ideia do que é isso, né, e é importante ser dito, nós temos um back-office só para atender a plataforma consumidor.gov de ordem de 50 pessoas. Só ali, o tempo inteiro, voltado para essa plataforma, né? Atendemos em 2020 76 mil procuras, clientes que usaram dessa plataforma com índice de resolução que passou de 93%. Então, mostra, a gente investe, nós como uma companhia que temos uma base de clientes imensa, né? Isso é natural das empresas de telecomunicações, Cláudio. A gente investe muito nessa plataforma, não só nos procedimentos internos, mas também na divulgação, porque a gente acredita que a judicialização, de fato, é um custo adicional. E a gente vê cada vez mais a sociedade se aculturando com o uso dessa plataforma, o que é legal,
o que tem o nosso incentivo, e a gente, digamos assim, a gente acredita que essa é uma forma de acesso. Eu costumo dizer o seguinte: cada vez mais o usuário ele não está a 2 horas de ônibus e R$ 10 de passagem de ônibus de uma reclamação, ele está a 2 cliques de uma reclamação. E o consumidor.gov trouxe essa inovação, né? Então, a gente acredita muito na plataforma, a gente acha que ela tem que ter evoluções continuadas, sem dúvida nenhuma, né? E estamos aí mostrando para a sociedade como que pode acontecer a natural resolução de um conflito entre as partes. E a consumidor.gov ela entrega isso, ela entrega resolução e atendimento aos consumidores. É isso. Para a gente iniciar, eu ficaria por aqui para garantir o tempo de todo mundo, Cláudio. Obrigada, Nilson. Eu vou passar a palavra para a Daniele, queridíssima, que é a outra mãe do consumidor.gov. Olá, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer pelo convite, Claudinha. Para mim é sempre muito bom, muito prazeroso falar do consumidor.gov com pessoas tão queridas, a Juliana, que é a mãe, eu sou a irmã mais velha, tá? O Catanã e o Enilson, aqui que esteve com a gente desde o início, né? A Vivo comprou a ideia desde o início, foi as teles em geral, né? Foi um segmento bastante parceiro do consumidor.gov. Bom, eu acho que a gente, né, o Estado brasileiro tem feito um movimento nos últimos anos de divulgação do consumidor.gov. Né? A gente lança o consumidor.gov em 2014 e a gente tinha uma expectativa, a Juliana sabe disso, a gente tinha uma expectativa que a gente ia bombar, né, assim, de uma hora para outra. E graças a Deus, tá, que não bombamos, porque a gente não iria dar conta. Né? Se na expectativa, né, o que a gente tivesse naquele momento, a gente não conseguiria dar conta. Graças a Deus, o processo ele foi orgânico, né? O crescimento ele foi orgânico. E nos últimos anos a gente tem uma explosão, assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 4 anos, a gente tem um crescimento aí, em 2017, por exemplo, a gente pega aqui 2018, por exemplo, a gente teve 600 mil, aproximadamente, total de reclamações finalizadas. Em 2019, a gente já teve 780 mil reclamações finalizadas, né, no ano. Já em 2020, a gente teve mais de 1 milhão, quase 1.200.000 reclamações finalizadas. Então, a gente tem feito um movimento, sim, de divulgação, de crescimento, a gente tem contado, né, com as empresas, a gente lança em 2019 um selo de participação, foi discutido no comitê gestor, um selo onde as empresas podem utilizar, que é o selo de participação. Eu participo do consumidor.gov, eu estou no consumidor.gov, eu estou comprometido com o consumidor.gov. E feito uma portaria de participação desse selo, justamente para as empresas, né? A portaria até 24 de outubro de 2019. Em janeiro de 2020, a gente lança o decreto, né? O 10.197, que a gente torna o consumidor.gov como uma plataforma oficial da administração pública federal para reclamações de consumo via internet. Então, a gente teve um movimento, obviamente, junto com as agências reguladoras, a gente faz um acordo de cooperação técnica junto com o processo, com o Conselho Nacional de Justiça, para a integração do PJE. Então, a gente tem feito esse movimento de divulgação. E a gente, assim, só pegando um pouco da fala aí de todo mundo, eu acho também que é importante lembrar que o consumidor.gov em nenhum momento se colocou à disposição e não se pretende substituir os canais das empresas, né? A gente sabe que problemas de consumo vão existir e a gente quer que essa conta chegue para as empresas, né? Os canais das empresas que precisam ser efetivos. Mas a gente sabe que alguma coisa pode não dar certo nos canais de atendimento. E, obviamente, isso pode extrapolar. E aí o consumidor.gov está neste momento, né? Neste momento, onde aquilo que não deu certo. É tanto que a gente sempre reforça, olha, o cidadão, o cliente buscou o consumidor.gov, mas reforce lá os seus canais de atendimento. Né? O Estado não tem que arcar com esse custo, com essa conta. É uma conta das empresas, mas a gente sabe que problemas de consumo existem, estão aí.
né? E alguma coisa pode extrapolar. Obviamente que a gente contou, quando a ANAC, lá em 2016, e o Catanã sabe muito bem disso, o esforço que a gente fez, né? Porque há uma mudança na própria estrutura, né? E cultural da agência, mas, assim, foi importantíssimo para a gente, porque isso deu legitimidade para a gente falar. Com qualquer outra agência falar, desculpa, a ANAC já faz isso. Você não sabe, não, já está lá, já está funcionando, já faz isso. Com o pé nas costas. E aí, todo mundo para dizer, já faz? Já faz. Né? Porque a gente, dentro da administração pública, né, federal, seja direta ou indireta, a gente também tem essas amarras, né, onde cada um está no seu quadrado e que todo mundo precisa se conversar porque faz mais sentido para o consumidor, né, resolver seu problema no final das contas. Tá? É um pouquinho disso aí que eu queria trazer nessa primeira pergunta, Cláudia. Obrigada, Dani. A segunda pergunta, ela é uma pergunta que tem muito a ver com o sentimento que nós temos aqui, né? Na ponta, estamos aqui, os PROCONs que fazem um acompanhamento mais detido aí em relação ao consumidor.gov. Em que pese os índices de resolução ou resolutividade serem altos, né? Em razão, muitas vezes, da não avaliação do consumidor, isso é um fato, né? A gente sabe que não são todos os consumidores que avaliam as respostas dadas pelos consumidores, nós percebemos que há uma padronização nas respostas que mostra, de alguma maneira, um descuido ou uma flexibilização em relação à qualidade dessas respostas. Ou seja, a gente vê que as empresas elas fazem uma padronização, não tendo uma preocupação efetiva, em alguns casos, em tirar a dor do consumidor, ou seja, responder de fato aquele problema que o consumidor está tendo, sobretudo trazer a solução para aquele conflito. Eu vou começar com o Enilson, né, que é de uma empresa de telefonia, de uma operadora, e claro, né, tem que provocar o mercado aí nesse momento. Vou passar para o Ricardo, para a Dani e, por fim, para a Juliana. Enilson, por favor. De novo, né, as provocações são boas e a gente não vai se furtar elas, não, porque acho que a Vivo está fazendo um papel interessante, muito importante no consumidor.gov. É lógico que não é simples você montar uma plataforma de atendimento digital e o que isso gera de alteração cultural, inclusive nas pessoas e nos processos, né? Você tem que trabalhar essas pessoas, você tem que preparar. O tempo de resposta para o consumidor é um tempo rápido, para o consumidor.gov, para você entrar no índice de resolução, isso precisa ser dito, né? E a gente aposta na efetividade da resposta, Cláudia. Para a gente chegar a 93% de resolução, né, num setor que é muito demandado, e como eu disse, nós temos um baita back-office, a gente aposta no treinamento e na compreensão das pessoas que tratam essa plataforma. Então, apesar de ter, e eu não tenho como contestar essa tua colocação, porque deve haver mesmo, eu não tenho esses dados sobre a resposta padrão, a gente sabe que o consumidor, quando procura uma plataforma de mediação, ou quando procura o PROCON, ou procura o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele quer resolver o problema dele, né? Então, acho que o nível de satisfação ele vem muito pela resolução, pela tempestividade dessa resposta, né, que o canal oferece. Então, nesse sentido, a gente está muito confortável dentro da Vivo, a gente tem procurado, digamos assim, melhorar cada vez mais esses processos, dar cada vez mais qualidade nele, porque, de fato, o consumidor, né, ele vem de uma curva de hipossuficiência, mas cada vez mais, através da cultura de busca do seu direito, essa hipossuficiência, vamos dizer, ela vem mudando. Ela vem mudando, ela vem fazendo parte das decisões de compra e de consumo. Então, atender bem o consumidor, estar posicionado dentro de curvas, inclusive, que fazem parte de outros objetivos de milênio, de ESG, e coisas que surgem na forma com que o consumidor toma a sua decisão, faz todo sentido para empresas grandes, para empresas dentro do ambiente concorrencial, como a Vivo está. Então, a gente fica muito à vontade para falar de que, de fato, pode até haver uma padronização, mas dentro dos valores que a gente trabalha na companhia, dos processos que a gente melhorou através do consumidor.gov, para a utilização do consumidor.gov, a gente tem visto uma curva de satisfação bastante interessante por parte dos consumidores, né? As notas que vêm. Então, nós nos baseamos nisso para estar, digamos assim, atuando sobre os nossos processos internos.
o nível de satisfação, a tempestividade da resposta e o nível de resolução, né? Então, acho que nesse sentido se evoluiu muito, Cláudio. Obrigada, Nilson. Vou passar a resposta agora para o Ricardo. Por favor, Ricardo. Qual que é a Cláudia, sua percepção em relação? a nossa percepção nas conversas que nós temos com os PROCONs é de que, de fato, eles avaliam a plataforma como positiva, mas existe algum nível de desconfiança, vamos dizer assim, com relação à postura de alguns agentes econômicos, por conta justamente de algumas respostas padrão, né, que ali, né, não resolvem o problema do consumidor. Então, mas o resultado do nosso monitoramento que a gente faz, nós já tivemos alguns casos de sucesso dessa interação, de tentar identificar quando ocorrem problemas dessa natureza, e aí nós identificamos, intensificamos uma ação com aquele operador específico e a gente consegue trazer isso para uma melhora. Então, assim, na minha avaliação, esse nível de aderência e aceitação do consumidor mesmo pela plataforma vai depender muito, isso é muito dinâmico, né? Vai ser uma questão de momentos, as agentes são racionais, então a gente tem, e eu acredito que o papel do regulador é estar sempre atento a essas possíveis variações que possam acontecer, tentar corrigir, porque isso vai gerar legitimidade, o consumidor vai entender que aquela plataforma atende, né, na maior parte dos casos aí, aos reclamos do consumidor. Agora, tem um ponto também, uma faceta, que é importante a gente mencionar, que tem questões que são guerreadas, né, vamos dizer assim, entre prestadores de serviço, a visão do prestador de serviço e a visão do consumidor, e que, por vezes, a empresa, né, no caso a empresa aérea, ela vai dar aquela resposta padrão, porque é a resposta que atende aquele modelo de negócio daquela empresa e tudo mais. Então, a gente busca entender essa dinâmica, né? A gente não atua sempre para que haja, mas para que seja preservada o modelo de negócio de cada empresa. Então, por exemplo, né, as empresas low cost que têm entrado no nosso mercado, é diferente o modelo de negócio delas, né? É mais seco, mais enxuto. Empresas low cost têm problemas com consumidores no mundo inteiro, mesmo nos mercados onde esse modelo já é consagrado, Estados Unidos, Europa, são as empresas mais reclamadas, mas elas têm um público cativo, e assim, qual que é o desafio do regulador? É não matar esse modelo de negócio, né? É a gente proporcionar concorrência e que eles convivam. Tem as empresas que a gente chama de full service, né? Que tem um tratamento mais cuidadoso de uma série de questões que não são tão agressivas ali no bilhete, completamente não reembolsável, sem bagagem incluída, sem nada incluído e tudo mais, e o consumidor tem uma dificuldade enorme em conseguir, enfim, a reparação do seu prejuízo. Então, assim, a dificuldade do regulador é tentar identificar isso quando aquela resposta seja padrão, mas ela viole mesmo a política estabelecida pela própria empresa, e violem também, é claro, a regulação posta. Mas, enfim, a interação que nós temos, ela é positiva. Na nossa percepção, os PROCONs, eles têm mais e mais feito uso da plataforma, e eu ressalto isso, né? Tem um papel do regulador aí que é muito relevante, que é acompanhar tudo que se passa ali naquele ambiente e tentar trazer a normalidade, a regra do contrato de transporte e a regulação, em alguns casos. Então, para a gente, isso tem sido um círculo virtuoso. Obrigada, Ricardo. Passo a palavra para a Daniele. Dani, qual que é a tua percepção em relação a esse tema? Então, Cláudia, acho que aí a gente tem que olhar alguns aspectos, porque de fato, a gente tem algumas respostas que, quando a gente percebe, a gente tem uma resposta padrão, mas aí a gente não pode colocar todo mundo, né, no mesmo viés. A gente tem o segmento das operadoras de telecomunicação, que é um segmento que coloca um índice, né, quase aí eu estou falando geral, não especificamente aqui da Vivo, mais de 90% de resolutividade dentro da plataforma. A Vivo já coloca mais disso do que isso, é 92%, e a gente percebe, de fato, vamos dizer assim, quem trata aquela demanda daquele consumidor, né, a experiência daquele consumidor, é quem está ali desde o início e no final dá uma resposta para aquele consumidor, que não necessariamente vai ser tudo que aquele consumidor quis fazer, mas aquela experiência foi boa para aquele cidadão, né? A resposta foi boa. A Juliana falou aí de tirar, né? E você comentou da dor do consumidor, mas a gente precisa colocar a dose de empatia, né? De se colocar no lugar do outro.
Porque às vezes o consumidor está falando A, aquela empresa tem uma maneira de tratar, ela responde B porque é a regra de negócio dela. Então, quando a gente olha em resposta padrão, a gente percebe várias questões. A gente percebe que às vezes as empresas que entraram, elas entraram e daqui a pouco elas não entendem exatamente as funcionalidades da plataforma. A gente monitora isso, a gente faz reuniões mensais com várias empresas nesse sentido. Ah, eu posso fazer isso? Pode, você tem a funcionalidade lá. Você sabia que você podia recusar? Você sabia que isso é errado? Pode, né? Então, tem, às vezes, empresa que entrou e não sabe usar a plataforma. Tem aquela empresa que entrou e fala, então, tá lá, tá um pedacinho lá, ou tá grudado ali no jurídico, ou tá ali no meu saque, e eu falo, então, tem que ter alçada. Porque se você for fazer a mesma coisa, não vai funcionar. Não vai. Sabe por quê? Porque 80% das pessoas que vão no consumidor.gov, ela já foi no seu canal de atendimento. Então não diz o mesmo, porque não vai dar bom. Não vai dar bom. Né? Então tem isso. Tem uma outra que assim, olha, sabe que você pode pegar aí tudo isso que está acontecendo no consumidor.gov e te retroalimentar, que foi o que o Nilson colocou, você pode te retroalimentar, pode melhorar seus padrões. E por fim tem a política de atendimento. E você acredita que às vezes, na maioria das vezes, quando a gente faz reunião com as empresas, eu não entro em questões meritórias, não. Eu não digo para a empresa, olha, você tinha que fazer isso, você tinha. Não. Eu estou falando apenas de conduta de atendimento, de lidar com a empatia do outro. Olha, o outro está falando uma coisa, deixa eu entender o que ele está falando. Quer ver uma coisa que é desvinculada? A pessoa que vai postar a resposta não é a pessoa que trata a demanda, que coloca. Então, eu tenho aquele que leva a demanda no consumidor.gov, ele leva para um outro lugar que vai ter alçada, que vai dividir. Mas esse consumidor já deu uma outra informação, dizendo: olha, deixa eu te falar uma coisa, aquela fatura ali, essa pessoa volta de novo, leva para outra pessoa que não está com a empatia, que não entende o que ele está falando. Então, é a dose de empatia. Né? É se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente tem resposta padrão, eu falo assim, olha, tem casos de sucesso. Olha as operadoras de telecomunicação. Eu uso as operadoras de telecomunicação. Obviamente, são benchmarks, né? São as boas práticas. O cara coloca lá no anexo, tem papel timbrado, ele diz o que ele quer para aquele consumidor, ele testa a resposta antes. Ele testa, ele fala, deixa eu te falar uma coisa, Cláudia, isso aqui serve para você? Você acha que você está confortável com aquela situação? E assim as coisas, né? É isso. É muito mais do que entrar no mérito da questão. É você, é você falar, tá bom, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer do ponto de vista de lidar com aquela situação. Né? Então, eu não entro naquela situação dizendo, então, você tinha que fazer, você deixou de fazer. Não, eu não entro em questões meritórias. Eu falo apenas da política do atendimento. Onde é que está o consumidor.gov? Onde é que está o consumidor.gov dentro da sua empresa? Dentro da sua... o que eu estou querendo dizer é que são questões muito antes até de entrar em questões de se faz sentido ou não que o consumidor, né, se ele tem direito ou não. Então, tem uma questão mesmo de política de atendimento. Isso são algumas, e a gente tenta melhorar essas respostas padrão, porque, de novo, esse cidadão, ele vai dar um não, ele volta para dizer o não, né? Então, assim, uma coisa que é importante dizer, por exemplo, a gente tem ali uma média de satisfação, e essa nota é importantíssima, porque a média de satisfação, aquela nota de satisfação, é assim, aquele usuário, aquele cliente, aquele consumidor que voltou para dizer alguma coisa para você. Então, hoje na plataforma, ela está chegando em 3, é a média. Quando a gente olha para as operadoras de telecomunicação, ela está em 4,18. Quando eu olho aqui para os transportes aéreos, ela está em 3,34. É obviamente que a gente tem que entender, tá, por que eu tenho uma média de satisfação que vai de 1 a 5, né? Em 4,1 nas operadoras de telecomunicação. Tá, tem uma gordura para queimar? Tudo bem, tem uma gordura para queimar. Mas o que se faz ali do ponto de vista de atendimento? De atendimento. A velocidade é boa? É excelente. Mas muito mais, né? Às vezes o cidadão, o consumidor, o fornecedor, o consumidor postou a resposta, a empresa olhou e não falou nada para aquele cidadão. Uma coisa simples que a empresa pode fazer e que isso melhora a experiência, deixa eu te falar, acalma o coração, Cláudia. Alguém já pegou sua demanda e alguém já está olhando para sua demanda. Então, acalma o seu coração. É óbvio que o consumidor ele vai ficando aflito. Né? Outra coisa, alguém ligou para você, Cláudia, e disse, olha, Cláudia, eu vou te devolver isso, a geladeira vai chegar no dia tal, tal, tal. Alguém desligou o telefone, ninguém botou nada na plataforma. O que o consumidor faz?
fica desesperado, porque alguém ligou para a Cláudia e disse isso, mas cadê? Onde é que está escrito isso? Onde que está escrito isso? Onde é que ele diz? Aqui, ó. Tá aqui, alguém me disse isso aqui. Não põe isso, não. E aí, às vezes, a empresa fala, mas eu estou fazendo tudo. Eu falei, você está dizendo? Você está contando isso? Tô, eu conto no telefone, mas você botou lá no papel? Então, são questões, às vezes, que a gente está falando de coisas simples, né? De operacionalização mesmo da plataforma. E que a gente percebe que são boas práticas e que fazem toda a diferença para esse cidadão, para esse cliente, para esse usuário. Sensacional, né? Sensacional. Não tem outra forma de definir isso mesmo. Juliana. Bom, depois desse pragmatismo bem-humorado e sutil da Daniele, fica até difícil falar um pouco depois, tá, Dani? Parabéns, você foi direto ao ponto. Por que você foi direto ao ponto na minha visão? Que é o seguinte, tem uma coisa que a gente discutia muito, né, Dani, com Lorena, com você, com todos os envolvidos, que era a seguinte, quem vinha para o consumidor.gov tinha que entender o conceito. Não era para obrigar as pessoas, é só para os bons. Os medíocres podiam ficar de fora. Porque o que eu queria, o que nós queríamos naquela oportunidade era já criar uma boa prática na entrada. Então, quando você vem para o consumidor.gov, você confia nesse conceito, no conceito da empatia, no conceito de eu não sou esse não é o meu canal de saque de atendimento, esse é um canal, é uma plataforma de políticas públicas em que a gente quer te dar uma oportunidade de conciliar com o seu consumidor antes de uma terceira alternativa, que seria o judiciário. Esse era o conceito. Então, às vezes, a gente precisa resgatar um pouquinho. O consumidor.gov, desculpe, não é para todos. É para quem sabe e confia nesse conceito. É para quem acredita que a experiência do cliente é a melhor forma de manter o cliente dentro de casa. Né? Não ficar investindo milhões de dinheiro em marketing, mas investir o necessário para ter isso que a Daniele acabou de falar. Engajar, ouvir, colocar pessoas e criar estruturas e processos para a jornada do consumidor.gov ser uma jornada que construa confiança. Muitas vezes os consumidores, isso é uma dor muito grande, a gente que vai trabalhando em consultoria, vai ouvindo de cá, as pessoas, Daniela, de uma maneira muito simples, elas fatiam o consumidor em bifes, assim, sabe? Fatiam em pedaços. E isso tem cada dia mais gerado prejuízo para o consumidor, em primeiro lugar, mas para as próprias empresas. É uma fragmentação que não traz sentido algum. Sabe, ninguém ganha nessa fragmentação. Gostei demais do que o Catanancon trouxe aqui sobre o monitoramento qualitativo que eles fazem. Fica a dica para todos, tá? Inclusive para o setor elétrico, que eu tenho movimentado. Fica a dica aqui para a nossa amiga Enel, sabe? Porque não tem nem concorrência na energia elétrica. Pelo menos no transporte aéreo e telecomunicações a gente tem alguma concorrência. Em energia a gente não tem. Então, mais ainda importante, olhar para o qualitativo, olhar para as respostas padrões. E, de novo, né? Construir confiança é para quem está afim de construir confiança. Como o Enilson colocou aqui, olha, eu tenho uma equipe que cuida disso e, além disso, ela manda para dentro de casa para a causa raiz, para a retroalimentação e para a mudança e aperfeiçoamento dos meus processos. Desculpe, o consumidor.gov não é o canal de atendimento, não pode ser robótico, não pode ser repetitivo e, de novo, a Daniele falou de uma maneira muito tranquila. Se fizer isso, vai dar ruim. Você não pode colocar o consumidor.gov como mais um canal do script do Vamos Estar Vendo. Né? Aliás, fica a dica, isso não vale mais para ninguém, para nenhum canal, tá? Não, depois não adianta chorar que o consumidor foi para a rede social, o consumidor fez o que fez. Escuta, tenha humildade, sabe, tenha empatia e escute aquele consumidor, porque senão vai dar ruim de qualquer jeito. É isso, né? Acho que é isso. Eu acho que, de alguma forma, todos os questionamentos que foram e que eu tinha para fazer foram colocados aqui dentro das respostas de vocês. Eu acho que o painel foi muito, muito, muito útil, né? Eu sempre participo da Era do Diálogo e acho que esse, sem dúvida nenhuma, foi uma das participações em que eu vi mais informações úteis, tanto para aquelas empresas
que já estão no consumidor.gov, para empresas que pretendem aderir ao consumidor.gov, né? Para nós que estamos na ponta, para os PROCONs, acho que o consumidor.gov é um caminho sem volta. Cabe a nós, né, PROCONs, oferecer, já que nós estamos na ponta, oferecer essa ferramenta, que é uma ferramenta tão útil, uma ferramenta de cidadania para todo cidadão, não só paranaense, obviamente, né? Embora aqui no Paraná a gente ofereça, o Enilson sabe, de forma bastante importante aí o consumidor.gov. Quero agradecer demais ao Ricardo, a Daniele, a Juliana e ao Enilson, né? A participação, a fala de vocês foi muito, muito, muito agregadora, foi uma fala muito útil, sem dúvida nenhuma, para aqueles que estão nos assistindo. E também, claro, agradecer ao Grupo Padrão, ao Roberto, ao Jacques, a oportunidade para que eu possa estar aqui e vocês também nesse evento tão importante para o consumidor brasileiro. Agradeço demais. Eu passo a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais. Já chegamos aí perto do nosso término, então deixo os minutinhos para vocês fazerem as considerações finais e agradeço novamente. Perfeito. Bom, é um agradecimento final a todos e a todas, a quem está nos assistindo também, ao Grupo Padrão, à Era do Diálogo. Sem dúvida, para a gente, consumidor.gov tem sido uma experiência exitosa, que tem trazido muito aprendizado e algumas preocupações também, porque agora nós estamos cada um quer ter sua plataforma. Será que esse é o caminho? Para cada PROCON ter sua plataforma de atendimento digital? O que isso pode ou não pode impactar no back-office e nos processos? Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado isso, temos que valorizar as experiências exitosas, as experiências vitoriosas, aquelas que já estão maturadas, e não querer, digamos assim, inventar a roda todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que saber como fazer isso, porque senão, em vez de ajudar, a gente pode estar gerando um novo problema para o consumidor, que é a ausência de um back-office, de processos que consigam ver multifacetas de ferramentas digitais. Fica aí a dica, mas encerro mandando um grande abraço para vocês. Foi um grande prazer vê-los. Até mais. Obrigado. Bom, também gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder vir aqui depois de tanto tempo, Juliana, Daniele, que a gente discute essa questão e trazer bons resultados, né? Eu acho que a gente tem que ter orgulho do ponto que chegamos. Não significa dizer que a gente já alcançou, no meu ponto de vista, o estado da arte. Tem questões que têm que ser endereçadas, e a gente está conversando bastante com a Senacom, desenvolvimento de uma árvore própria ali, que a gente gostaria para facilitar mesmo o entendimento e a compreensão do consumidor, das principais reclamações, e a gente poder ter uma interação ainda mais rica. Mas isso também está no pipeline. Mas só para reforçar a importância para a agência que o consumidor.gov adquiriu, hoje nós temos metas setoriais de avaliação de desempenho dos servidores baseadas em atendimento, em melhoria, em leitura, monitoramento do consumidor.gov. Então, isso já virou uma questão orgânica dentro da agência. Metas setoriais para o presente ano, que são discutidas em alto nível com a diretoria. Então, queria agradecer, é uma oportunidade de aprender aqui sempre com a Daniele, com a Juliana, e outras melhores práticas que a gente pode estar incorporando e frisar que a agência está aberta para receber críticas, a gente tem que melhorar ainda mais o nosso sistema, mas no mais eu acho que a gente tem muito a comemorar. Muito obrigado. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade aqui de estar com você, Cláudia, né, com o Ricardo, com o Enilson, com a Dani, agradecer a Era do Diálogo pela oportunidade, né? Esses são os espaços muito estratégicos mesmo, como você bem colocou, Cláudia, para a gente trocar experiências e para que a gente possa refletir um pouco sobre as questões, né? Eu queria fazer uma brincadeira, assim, né? Eu acho que eu não preparei da montagem desse painel, né? Fui só convidada, mas eu achei que foi muito estratégico. E aí eu acho que a gente tinha que montar duas coisas, né? Primeiro, ter claro que qualquer plataforma precisa sempre de atualização, né? Então, todas as plataformas. Então, obviamente, concordo, não é o estado da arte, a gente tem um orgulho imenso, né? Eu passei muitos anos na carreira pública e seguramente é uma coisa que eu me orgulho muito de ter trabalhado junto com a minha equipe para entregar essa política pública para o brasileiro, né? Não é para um governo ou para um estado, né? É para o brasileiro, quem paga a conta no final. Ou ele paga boleto ou ele paga em tributo. Nós temos que ter humildade de saber que a gente trabalha para essa pessoa. E aí eu queria provocar isso que o Enilson falou. A gente tem que tomar um cuidado
na nossa vida, que tá cada dia mais difícil ter humildade, né? Tá cada dia mais, todo mundo é muito poderoso e sabedor de tudo. O nosso consumidor, o nosso brasileiro, precisa que todos nós, autoridades públicas e privadas, tenhamos humildade, né, de trabalhar para ele, não trabalhar para si próprio ou para agendas que lhe dizem respeito e ignoram os consumidores, porque não vamos esquecer, quem paga a conta são os consumidores. Por último, Dani, eu não queria deixar de dizer que tem duas escolas aqui, né? A escola ANAC e a escola Telecom, que com todo respeito aqui, não estou desmerecendo nenhum outro setor, nenhuma outra agência, mas que a gente tem que usar bem de boas práticas, a gente tem que falar das boas práticas, né? Então, eu achei extraordinário estar nesse painel. Fiquei assim, como brasileira, né? Como brasileira, fiquei muito feliz de ouvir, especialmente da Daniela, eu já conheço o trabalho que ela tem, é extraordinário, né? Essa baiana danada, mas de ver o que a ANAC está fazendo e que ver o que o setor de telecom está fazendo em relação a esse tema, me enche de orgulho e faz eu acreditar que é possível fazer diferente. Bom, queria agradecer ao Grupo Padrão, à Era do Diálogo, Claudinha. É sempre muito bom vê-los aqui, o Catanã, a Juliana, no início. É sempre muito bom falar sobre o consumidor.gov, né? Eu tenho um orgulho imenso de ter participado dessa construção, né? De ter implantado o consumidor.gov, da gente agora estar no Proconsumidor também, ter construído o Proconsumidor, que vai substituir o SINDEC, e de implantar o Proconsumidor, que a gente já tem feito isso, e dizer que, no final, seja o consumidor.gov ou o Proconsumidor, ou o SINDEC, a gente, né, um pouco da fala da Juliana, a gente está aqui para devolver aquilo que o contribuinte, né, paga todo mês ali para a gente melhorar a vida da população na ponta. É o que eu sempre falo, né, parece retórico, mas é o que eu sempre falo lá com a equipe da Coordenação Geral do SINDEC, dizer, olha, a gente está fazendo aqui porque a gente está melhorando a vida ali daquele cidadão. Dizer que é um desafio, tá? É muito grande lidar com o consumidor.gov, porque a gente tem... Para vocês terem ideia, o Fale Conosco, né? A gente recebe o Fale Conosco de todo o Brasil e a gente estava com quase 10 mil Fale Conosco, a estrutura permanece a mesma, e a gente fez um mutirão para a gente responder isso ao cidadão, porque né, é uma pergunta que o cidadão faz que a gente precisa responder, mas só para vocês entenderem um pouco do tamanho que o consumidor.gov vem se tornando dentro do Ministério da Justiça. Hoje, né, a gente está na estrutura do Ministério da Justiça, a gente passou por algumas alterações nesse último ano, a gente saiu de uma infraestrutura, né, todo mundo sabe, a gente estava na infraestrutura do Banco do Brasil, mas hoje a gente está na infraestrutura do Ministério da Justiça, e a gente também tem os desafios, né, de sistemas mesmo, técnicos, mas a gente está lá sempre o dia a dia com muito orgulho, né, a Coordenação Geral do SINDEC está à disposição sempre, e eu tenho certeza que vão vir novos desafios aí, porque vem novos fornecedores, vem novos segmentos, né? E a gente lida com tudo. Né? A gente lida com diversos segmentos, com tudo a relação de consumo. E a gente não é especialista em tudo, né? Mas a gente vai se virando ali e aprendendo. E o consumidor.gov trouxe isso para a gente.